Bom dia, queridos. Hoje eu tava aqui, né? Tô aqui ouvindo essa música que fala sobre mergulhar no Rio Jordão de Deus, que significa que a gente mergulha profundo na nossa história junto com Deus. E tô aqui com a minha Emília. Dia 18 foi o dia do livro infantil e dia 23 de abril, o dia do livro. E quantas vezes a gente lê livros, né? Um dos principais livros que eu amo é a Bíblia. Com ela a gente consegue estudar com o Espírito Santo. Então dessa eu não abro mão. E eu até quero evitar outros livros que não vão me aproximar dessa essência maravilhosa, que é a essência de Cristo. E queria te convidar. Tem um livro que eu escrevi com a pastora Kelly, né, a unidade dela e outras mulheres, o Instituto de Mulheres Uma Mulher por Outra. E ele fala disso. Eu gosto muito do meu artigo que fala sobre casamento à luz da palavra de Deus, da mulher sábia. Esse casamento ele é embasado nisso, na palavra do Senhor. E também gosto de outros artigos, muitos artigos sobre identidade. E a gente vê que às vezes a gente ainda não está tão firme na identidade quando a gente começa a querer ser como o outro, ou até uma cópia. Infelizmente, a gente precisa sempre voltar na nossa história, sabe? Por isso que eu te convido a fazer um diário, a fazer seus devocionais, a ouvir o seu coração e a sua mente. E quando a gente escreve, é terapêutico. E o artigo que a Cida Pacheco escreveu sobre menina, ser como você não sumir, né? Não desaparecer, deixar desaparecer essa menina, essa criança que há em nós. É muito bom isso. Outra coisa que eu também queria que você refletisse é sobre o seu autocuidado. Muitas pessoas têm lido muitas coisas no mundo. E muitas pessoas, eles, infelizmente, devido talvez às dores, né? Eu estava conversando com a Cida ontem sobre isso. Talvez tenha sido que você tenha levado muitas dores da vida. Mas o Espírito Santo é um Deus muito maravilhoso. E eu tenho certeza que com esse amor, ele vai fazer com que a gente seja funcional. Por isso que eu amo falar de saúde funcional, de educação, no trabalho também, porque muitas vezes a gente se depara com dores, com dificuldades até de comunicação. E a gente tem que lembrar que nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Ele sim pode transformar o nosso interior e fazer com que a gente seja organizado, com que o nosso ambiente seja um ambiente agradável. Mas não há transformação sem que Deus esteja presente, sem que eu queira ser transformado do meu interior ao exterior. Eu agradeço aos meus mestres da vida, eu agradeço aos meus professores que têm me ajudado muito. Tem muitos professores. Eu recebi um post do meu professor de Geografia e História, professor Valdo. Ele me mandou uma mensagem que muitas pessoas, elas vão marginalizar a sabedoria, elas vão desprezar o professor, elas vão desprezar também os médicos, elas vão desprezar a saúde. E aquela coisa considerada ignorante vai ser valorizada. Por quê? Isso é uma teoria do filósofo Malek Benani. Ele é argelino e ele estudou sobre isso e ele disse que o homem precisa ter transformado de dentro para fora. Sem Deus não há transformação. Olha que lindo, um filósofo falando de Deus. E essa transformação, ela vem
quando a gente dá valor àquilo que realmente vale a pena, não às festas profanas. A gente não dá valor a coisas que não vão durar muito tempo, a relacionamentos que podem ser trocados por qualquer coisa. A gente não dá valor a alguma coisa assim que a gente pensa, poxa, isso é valoroso. É valoroso perder o tempo? É valoroso se desgastar com brigas? É valoroso ficar triste e não perdoar? É valoroso ficar distante de quem você gosta, porque você tem orgulho? É valoroso trair e machucar a sua família? E isso a gente pensa e a gente reflete que o mundo precisa do Espírito Santo. Sem que o Espírito Santo seja transforma, né? Ele precisa ser transformador. E nós que queremos o Espírito Santo, ele vai transformando. Isso, essa transformação, ele vai transformar. Eu creio em milagres e valorosas, preciosas. E que a gente não traga para a nossa vida somente aquilo que é passageiro. Que a gente seja embasado na luz divina. Que você e eu tenhamos um pouquinho assim, olha, um pouquinho assim de fé para caminhar. E ela seja suficiente, ela seja forte para fazer a gente romper as barreiras do dia a dia. E continuar crescendo, continuar andando, escrevendo e mudando de páginas, reformulando. Às vezes a gente vai precisar corrigir, nós precisamos sempre corrigir os nossos atos, os nossos hábitos e precisamos agradecer. Querido Espírito Santo, obrigada. Muito obrigada. O Senhor é fiel o tempo todo. Bom dia.